Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje eu queria falar convosco sobre o que é a gestão de projetos. Eu disse no início que isto seria um programa sobre melhoria contínua, gestão de projetos e sobre a questão de motivação e liderança. Hoje queria começar então aqui a falar convosco sobre o que é a gestão de projetos. Para começar, a gestão de projetos aparece, não é como nós conhecemos, mas começa a desenvolver-se mais a partir da segunda metade do século passado. Não que ele tivesse começado logo aí, já tinha começado antes com trabalhos como os que já é conhecido do cronograma de Gantt, Taylor, mas é a partir da segunda metade do século passado que começa a ganhar a sua força. Inclusive é durante a segunda metade que aparece o Instituto de Gestão de Projetos, o PMI, que hoje é responsável por a certificação, se calhar mais importante em termos de gestão de projetos. A gestão de projetos aparece um bocado com o aparecimento a seguir às guerras, aparece para responder, digamos, ao planeamento de um projeto mais complexo. Os projetos começaram a tornar-se mais complexos e era necessário desenvolver uma técnica que fosse capaz de garantir que o projeto iria avante. O que é um projeto? Um projeto não é tudo. Um projeto tem que ter um fim, tem que ter um início e tem que obter no final resultados, um produto que seja único, ou seja, ele tem que produzir algo, tem que criar algum estado de mudança e tem que ter um início e um fim. Para vos pôr isto mais num exemplo mais concreto, imaginemos que eu quero implementar algum indicador de análise na minha organização. A implementação de um indicador é visto como um projeto. A partir do momento em que ela está implementada, consolidada e que passa a ser algo rotineiro, deixa de ser um projeto, passa a ser uma tarefa rotineira, então já não está no âmbito dos projetos. Quando nós trabalhamos então a gestão de projetos, a ideia é nós conseguirmos prever, estimar tudo o que pode acontecer no projeto e a garantir que nós vamos ter as melhores condições para dar resposta aos acontecimentos. Seja elas respostas à quantidade de trabalhadores, aos recursos humanos, às compras e ao material que eu necessito, a requisitos de qualidade, a comunicações, a envolver toda a gente que tem à volta do projeto, os nossos stakeholders, a riscos, e eu vou fazer uma análise e vou tentar prever tudo isso. Como tal, eu costumo dizer que o projeto existe uma pirâmide não, um triângulo de projeto que está centrado muito na qualidade do produto ou do serviço que nós estamos a fazer, mas que tem três vértices que são o âmbito, tudo aquilo que o projeto abrange, qual é o alcance, o que é que nós queremos com ele, é o custo e é o tempo. Numa gestão de projetos tradicional, que foi aí que o primeiro apareceu, nós temos o âmbito como fixo. Um exemplo, eu se quiser construir uma escola, o meu âmbito é a construção da escola com 10 salas de aulas, com 2 pisos, 3 casas de banho, uma sala para professores e tudo isso. Isso é o meu âmbito. O meu custo, digamos, é 1 milhão de euros. E o meu período de construção de projeto é 1 ano. E isto ficam as minhas 3 variáveis do vértice, ou as minhas 3 restrições. A única coisa que eu tenho que garantir no final, na gestão de projetos tradicional, é que a escola está criada. Já toda a gente sabe, por norma, quando temos assim estes projetos, acaba por ser mais demorado que aquilo que está à espera e acaba por ultrapassar o orçamento que está-se à espera. Porque essas duas são variáveis, podem variar. O que é importante e o foco do gestão tradicional é ter o meu final ou aquilo que eu pretendia terminado. Qual é o problema deste gestão de projetos tradicional? É muito baseado em premissas e em estatística, não é estatística, sim, em digamos, estimativas. O problema das estimativas e das premissas é que, primeiro, eu estou a estimar algo sem ter a certeza se aquilo vai resolver o meu problema ou não. Se eu não tiver conhecimentos suficientes para fazer uma estimativa de quantas pessoas vou precisar, vai dar asneira, porque não vou conseguir fazer uma estimativa correta. Se eu tenho um risco associado ao meu projeto e eu assumo que um determinado plano de ação que eu vou
pôr vai-me resolver, eu estou a correr aí numa probabilidade, pode não resolver, existe uma probabilidade de sucesso ou de insucesso do meu plano de ação, se eu não tiver a experiência. Por isso, é mau a gestão de projetos tradicional? Não. Se eu estiver a fazer um projeto que já tenho muita experiência, que já fiz tantas vezes aquele projeto, a mesma construção, ou o mesmo software, ou o mesmo serviço, já tiver feito tantas vezes, que tenho uma estimativa, uma capacidade de estimar e uma experiência tão grande que sou capaz de acertar em tudo, já passei por todos os riscos possíveis, já os resolvi a todos, já sei como resolver, então aí se calhar a gestão de projetos tradicional é útil. O que é que aparece para contrariar um bocadinho, para tentar colmatar estes problemas da gestão de projetos tradicional? Principalmente o problema do custo, de exceder o custo e do tempo. Apareceu-nos uma gestão de projetos Agile. Apareceu no início deste século, principalmente começou a aparecer com mais força e é um método de fazer gestão de projeto muito mais flexível. O outro é muito rígido, planeia-se tudo no início, faz-se um planeamento de todos, faz-se inclusive diagramas, os PERT ou os Gantts com quando é que vou precisar de uma matéria, quando é que há de acabar alguma coisa, quando é que vou precisar das pessoas, para o criar tarefas que só podem começar quando outras terminarem, e se essas falharem vai começar a falhar todo o projeto por ali. Há uma série aqui de variáveis que pode correr mal. Na metodologia Agile, eu vou tornar este processo de planeamento muito mais flexível. Enquanto eu na tradicional tenho muita rigidez e é muito difícil fazer uma mudança ao projeto, se o meu cliente chegar a mim e dizer, olha, não preciso de 10 salas, preciso afinal de 12, tudo isto vai gerar muita burocracia e muitos, digamos, obstáculos para conseguir realmente resolver, porque já está tudo planeado para as 10 salas e eu já tenho um planeamento do projeto todo definido. Na Agile, eu não vou ter esse problema, eu vou olhar para o meu projeto, vou na mesma fazer planeamento, só que vou fazer um planeamento mais macro, digamos. Eu vou conseguir planear e vou ter que me juntar com o meu cliente e vamos ter que definir muito bem o âmbito. E vamos fazer definir, vamos criar, digamos, as user stories que eu já vos vou falar. A user story é, digamos, uma função que eu quero, um requisito que eu quero para o meu projeto, ou para o meu serviço, ou para o meu bem, ou para o resultado que eu quero, que seja satisfeito, em que eu crio há três coisas que eu tenho que pôr, que é, e eu, e depois acrescento o meu papel, quero que isto faça o que eu quero, para que isto aconteça do género. E eu, enquanto turista, quero que esta aplicação me dê os hotéis com vagas atuais, para que não tenha que reservar hotéis quando tenho uma viagem de emergência. Por exemplo, isto é uma user story útil, que vai responder à persona, vai responder o que é que eu quero e porque é que eu quero aquilo, para que é que aquilo serve. Então, eu vou definir o âmbito com essas user stories todas. Qual é a grande diferença? Uma das grandes diferenças, além de ser mais flexível, aqui o triângulo vai estar invertido. Vamos passar a ter o âmbito, aquilo que alcança o meu projeto, como variável, pode variar, tenha o meu custo e o meu tempo fixos. Eu não vou poder ultrapassar o custo que eu defini, nem vou poder ultrapassar o espaço temporal que eu defini. Como vocês sabem, se o âmbito é variável, eu posso chegar ao final do meu tempo e não ter conseguido fazer os 100% daquilo que o cliente me disse. Fiz 80%. Como é que isso é um problema? Poderá ser um problema, sim. O Agile tenta contornar isso, garantindo e focando o seu trabalho em dar valor ao cliente. O que é que isso quer dizer? Eles vão começar a fazer as tarefas, ou vão pegar naquelas user stories que nós definimos, e vão atacar as que são têm mais valor para o cliente, que ele dá prioridade. E é isto que faz o Agile. O Agile tem muitas particularidades, que é, o Agile define uma periodicidade, e nessa periodicidade ele tem que entregar um determinado entregáveis, ou seja, requisitos que o cliente deu, ele vai ter que já entregar e mostrar ao cliente que já estão feitos. Isto foi muito desenvolvido, nós falámos de entregáveis e de demonstrar ao cliente, porque isto foi muito desenvolvido para o software, para a construção de software, de empresas de software, então pretendia-se que o cliente fosse vendo como é que já estava a aplicação ou o programa que tinha pedido. Inclusive, se quiserem, há 2 livros interessantes para ler, um é a arte de fazer o dobro em metade do tempo,
e o outro que foi um dos primeiros livros que eu comprei relacionado com Lean, que foi o Lean Startup. Eu vou deixar os links depois em baixo na descrição para se vocês quiserem ter acesso ao Goodreads de ambos os livros, vocês podem ter acesso. Mas o que ele vai definir, como vai atacar as coisas com mais valor do cliente, nós podemos chegar a meio tempo. Se eu tenho um período de um ano, eu posso chegar aos 6 meses, estou a apresentar o trabalho que fiz ao meu cliente e o meu cliente dizer: André, agora que eu vi o que tu fizeste, eu não preciso que faças mais. Para mim o projeto está terminado aqui. E podemos terminar o projeto realmente ali. Porque não vamos estar a perder tempo depois, se calhar, a fazer mais meio ano, a fazer coisas que não iam acrescentar muito valor, nem ao nosso cliente, nem ao cliente dele, digamos. Então existe esta particularidade, que é: eu posso terminar o meu projeto antes, se eu achar que o meu âmbito já é suficiente para aquilo que eu quero. Isso acontece muitas vezes quando nós estamos a fazer um projeto, se dermos as coisas com mais valor, vamos ver que as coisas que são insignificantes não vão fazer falta nenhuma. Como é que eu faço isto? É com esta periodicidade. Eu, como criei a periodicidade da apresentação de entregáveis ao meu cliente, definimos, digamos, 2 semanas ou um mês. Eu todos os meses vou ao meu cliente apresentar o que é que eu tenho, vou-lhe mostrar aquilo que tinha definido e ele vai-me dar a sua aprovação ou não. Ele vai-me dizer se quer fazer alguma modificação ou se podemos fechar aquelas tarefas, aqueles requisitos como feitos. O que é que isto proporciona? Proporciona uma maior flexibilidade à mudança. Se eu tiver que mudar algo, é muito mais fácil. Se eu não tiver tudo definido, é muito mais fácil fazer a mudança e ir de encontro àquilo que o cliente realmente quer. Como eu disse, nós fizemos as user stories, eles vão nos dar a prioridade. Eu quero implementar um projeto Agile e eu vou começar então a definir todos os requisitos que o cliente quer. Vamos definir as prioridades que o cliente acha que tem mais valor para ele e vamos começar a fazer pelas prioridades. Nós temos então um backlog, que é um dos artefatos com todos os requisitos do cliente, e nós, para cada dessas periodicidades, desses períodos, seja 2 em 2 semanas, ou um mês, ou aquilo que eu definir, eu vou criar uma sprint, que é o nome que se dá ao período definido com o cliente. E eu, para essa sprint, eu vou ter também um backlog, que vai ser o backlog da sprint, que vai ser: eu destas tarefas todas, destes requisitos todos que tu me disseste que queres até ao fim, eu vou fazer estes primeiros 4, que são os que tu tens mais valor para ti. E pego naquilo e comprometo-me com o cliente a fazer aquelas 4 requisitos primeiro. E depois, no final do período, faço a apresentação daquilo que foi feito. Após eu ter esta apresentação, esta review com o nosso cliente, e eu vou fazer com a minha equipa, eu vou ter outra particularidade, que é fazer a retrospectiva, que é: eu vou-me juntar com a minha equipa, vou fazer uma retrospectiva à última sprint, vou definir o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podemos fazer nas próximas, o que é que nós não tivemos tão bem, e vamos melhorar, coordenar-nos de modo a ajustar a que não volte a acontecer as mesmas coisas, ou que as coisas que correram bem voltem a acontecer. Isto é um bocadinho do que nós temos no Agile, é muito mais flexível, garante-nos este trabalho. Depois há várias frameworks, sendo elas uma das mais conhecidas, que é o Scrum, inclusive o primeiro livro que eu vos falei está relacionado mais com o Scrum. Há outras ferramentas como o Kanban, que eu uso para tudo, uso para organizar as minhas tarefas, merece um tema só dedicado a isso. Em termos de opiniões sobre uma e outra, para mim, a gestão de projetos tradicional serve quando eu conheço muito bem o projeto. Quando eu tenho já tanta experiência em algo e eu considero fazer uma gestão de projetos tradicional, porque vou planear tudo, já tenho tudo definido, acabo com a equipa, depois toda a gente sabe o plano que tem que seguir. Se eu estiver a trabalhar com algo que há muita variável que eu desconheço, aí eu prefiro fazer o Agile. Por exemplo, coisas que é útil fazer o Agile, ou situações em que pode ser útil. Trabalho de escritório, organizar as minhas tarefas pessoais, normalmente uso o Agile. Definir coisas como software é o Agile. Nós em Portugal ainda continuamos a usar muita gestão tradicional. Infelizmente as empresas que desenvolvem software dizem que trabalham com Agile, mas na realidade aquilo que eles estão a fazer é pura e simples gestão tradicional. Não há Agile nenhum, só tem Agile na boca, mais nada. Para mim isso é útil. Se eu estiver a fazer projetos que imaginemos que eu faço sempre
que eu sou construtor de casas e a casa é sempre igual, é com os mesmos materiais, é com os mesmos fornecedores, com as mesmas pessoas, que eu já tenho aquilo tão bem definido, eu aí uso a gestão tradicional. Se eu acho que deve ser aplicado à Agile, deve. Pelo menos na parte de gestão de tarefas, gestão de tempo e gestão pessoal das equipas. Pensem nisso. Se vocês estão a trabalhar numa equipa mais de suporte, pensem em aplicar o Agile. Ferramentas como o Kanban são extremamente úteis para gerir uma equipa, para gerir o tempo da equipa e os esforços de cada um. Como é que se implementa? Olha, se começarem pelos livros que eu vos deixei já é uma boa ajuda. Existe um outro livro que para mim é dos meus livros favoritos, porque começa, as primeiras páginas, as primeiras 30 páginas consegue explicar bem o conceito, que é o Kanban in Action, eu também vou deixar aí. E esse livro, nas primeiras 30 páginas, conta-nos uma história de alguns trabalhadores de uma empresa que decidem ir a uma conferência e chegam atrasados e estão a falar com o orador, que é exímio em construção na ferramenta do Kanban, e eles, naquele pouco tempo que têm com ele, porque ele depois tem que apanhar um avião, estão a desenvolver o seu próprio quadro Kanban e a pôr as suas dúvidas, ele está a responder, não está a responder, ele está-lhes a colocar questões para eles conseguirem chegar às respostas por eles próprios. E esse livro é fantástico. Mas, para começar, comecem com coisas simples. Comecem com, por exemplo, fazer o Kanban das vossas tarefas pessoais. Arrisquem, não fiquem presos ao tradicional. O Agile parece ser assim um bicho de 7 cabeças, mas não, é muito mais simples e menos complexo. A gestão tradicional tem muitas menos regras, tem muita menos rigidez e vocês podem definir como quiserem. É por isso que há várias frameworks do Agile, cada um depois usa a sua, cada um adapta àquilo que quer ou inclusivamente pode mesmo fazer uma mistura, um mix de cada uma delas. Por falar em mistura, é também possível fazer essa mistura, que são os projetos, agora estão a faltar a palavra, os híbridos, que pode ter componentes do Agile e componentes do tradicional. E quando digo que faço Agile, na realidade estou a fazer um bocadinho do híbrido, porque eu ainda faço um bocadinho a gestão dos riscos, quando tenho a oportunidade faço um bocado a gestão de risco mais rígida do que normal e se calhar sigo ali um cronograma também definido desde o início. Mas pensem nisso, em juntar, em começar a aplicar, em não ter receio. Arranjem alguém para a vossa empresa que tenha o conhecimento de Scrum Master, por exemplo, para começar. Comecem a definir as vossas reuniões diárias, porque isso também é uma das particularidades. Existem 4 tipos de reuniões em Agile, que é a reunião da sprint, temos a retrospectiva, temos a diária e temos a de review para rever todos os requisitos que foram definidos. Pensem em aplicar isso, em testar. Testem primeiro. E se gostarem, arranjem alguém que vos faça a moderação, porque é esse o trabalho de um Scrum Master, é esse o trabalho de alguém que está familiarizado com o Agile. É garantir que as pessoas não têm obstáculos e garantir que vocês vão tirar o maior proveito daquilo que vos é dado. Não vou adiantar muito mais. Se quiserem mais que eu vos tire alguma dúvida em algo particular, deixem nos comentários. Terei todo o gosto em falar nisto com mais profundidade. Mesmo que não deixem nos comentários, podem ter certeza que vou falar mais em Agile. Hei de falar nas frameworks, hei de falar no Kanban, que para mim é das ferramentas mais geniais que existem para a gestão interna. E vou falar um bocadinho disso, mas deixem os vossos comentários, deixem as vossas opiniões na caixa de comentários. Se quiserem ver vídeos, deixem lá e pronto, se gostarem, deixem um like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e se ajudar e pronto, espero ver-vos então num próximo Enquanto Conduzo.